Perfil de funcionalidade da força muscular de preensão manual de pacientes com doença de Parkinson, atendidos no projeto de extensão em fisioterapia da Universidade de Brasília. Me chamo Mariana Caroline e sou orientada pela professora Ana Clara Bonini. Em relação à avaliação fisioterapêutica é importante, pois através dela podemos observar alterações importantes e acompanhar de forma regular a progressão, retrocesso ou estagnação de estado de saúde do nosso paciente. Também é possível utilizar instrumentos que são capazes de uniformizar a conduta a ser aplicada, trazendo maior segurança em relação à confiabilidade dos nossos achados. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa dos neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra, ocorrendo a diminuição da funcionalidade dos neurônios, levando à deficiência do neurotransmissor dopamina, gerando distúrbios do movimento e desordens do movimento. Alguns sinais da doença são tremor de repouso, rigidez, bradicinesia ou instabilidade postural. A doença também contribui com a incapacidade de gerar força voluntária, perdendo a funcionalidade da preensão manual. O objetivo desse estudo foi avaliar a força de preensão palmar dos pacientes atendidos na Associação Parkinson Brasília do projeto de extensão de ação contínua do curso de fisioterapia da Faculdade de Ceilândia. Método: trata-se de um estudo descritivo de análise de prontuários, aprovado pelo Comitê de Ética. Foram analisados bancos de dados armazenados em planilhas, onde foram retirados dados de medida de força muscular de preensão manual e dados pessoais das pessoas da Associação Parkinson Brasília que se inscreveram de forma voluntária no projeto ATPIM no período de 2017 a 2019. O instrumento utilizado para avaliar a força de preensão palmar foi o dinamômetro hidráulico analógico JAMAR, padrão ouro na prática clínica e recomendado. Análise de dados foram extraídos da planilha com resultados de avaliações fisioterapêuticas de força muscular. A apresentação dos resultados está descrita utilizando médias, desvio padrão, frequências e percentuais. Resultados: foram analisados 9 prontuários de 14 homens e 5 mulheres. A média de idade foi de 72 anos. Para a população feminina foi 64 e masculina 75 anos. A dominância manual prevalente foi destro e o nível de escolaridade da maioria foi superior completo, seguido de médio completo, e a minoria apresentou superior e médio incompleto. A força de pressão palmar dos participantes com a doença de Parkinson foram: para o membro dominante, a média foi de 28,21 kg/força e o não dominante, média de 24 kg/força. Para a população feminina, a média foi de 20 kg/força para o lado dominante e 15,97 kg/força para o lado não dominante. Já para o sexo masculino, a média foi de 30 kg/força para o lado dominante e 27,14 kg/força para o lado não dominante. Discussão: percebe-se uma prevalência maior do sexo masculino na amostra desse estudo. Estudos apontam que a doença de Parkinson afeta os homens 2 vezes mais do que as mulheres. O lado dominante obteve maiores valores de força de preensão do que o lado não dominante para os ambos sexos. E em mulheres, a mão dominante possui geralmente o melhor desempenho de acordo com os estudos. E também os homens parecem ter valores mais altos de força do que as mulheres, coincidindo com os achados do nosso estudo. E as médias do presente estudo estão abaixo dos valores de normalidade comparado com os outros estudos. No entanto, foram estudos que não apresentaram condição de saúde da doença de Parkinson. Uma possível justificativa é a impotência funcional relacionada ao desuso da doença de Parkinson. Mas quando comparado com estudos que avaliaram a força muscular por meio da dinamometria para a população com doença de Parkinson, foi possível observar a força muscular similar à da população mundial, e que a força muscular de preensão manual pode diminuir de acordo com a progressão e envelhecimento. Concluímos então que o perfil da força muscular das pessoas atendidas na Associação Parkinson Brasília está dentro dos valores de normalidade esperado para essa população com doença de Parkinson. O grau de força muscular dos homens foi mais alto do que das mulheres, e que indivíduos com doença de Parkinson não necessariamente terão algum déficit na força de preensão palmar, podendo estar relacionado ou não com a sua funcionalidade. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada.